E aí galera, beleza? Na aula de hoje, de H1, vamos estudar Império Romano. Não esquece, a história da Roma Antiga é dividida em 3 fases políticas. A primeira foi a chamada monarquia, aproximadamente de 753 até 509 a.C. A fase seguinte foi a república, de 509 a.C. até o ano 27, também a.C. E por fim tivemos o Império, que foi do ano 27 a.C. até o ano de 476 depois de Cristo, tá? Então vamos falar um pouquinho agora como foi que a civilização romana se organizou em vários aspectos nesse momento aí do Império. E para começo de conversa, vamos falar um pouquinho da figura do primeiro imperador de Roma, que foi Otávio. Não esqueça que Otávio veio de uma fase política bastante conturbada, que foi aquele momento de crise da República em que ele fazia parte do chamado Triunvirato. Era Otávio, Marco Antônio e Lépido. E a disputa entre Otávio e Marco Antônio pelo poder foi uma disputa muito ferrenha, e Otávio ganhou. Uma vez que ele ganhou, venceu na guerra a Marco Antônio, ele foi nomeado o imperador de Roma. E foi o primeiro governante daquela civilização que recebeu o título de Divino Augusto. Por isso ele é conhecido na história como Otávio Augusto. Governou entre 27 a.C. até o ano 14 depois de Cristo. É importante que você saiba que a fase imperial é subdividida em 2 períodos. O primeiro, você pode acompanhar aí na tela, é o chamado Alto Império, que foi do século I a.C. até o século III depois de Cristo. Essa fase aí, chamada também de Principado ou Alto Império, foi aquele momento de formação, de constituição mesmo do Império Romano. Mas a partir do século III, o Império Romano já começa a vivenciar uma crise. E a gente tem do século III, portanto, ao século V depois de Cristo, a fase chamada Baixo Império. Ou também você pode se referir a ela como sendo Dominato, tá? Então essa crise vai levar, dali a pouco, o Império Romano à decadência, beleza? Então, vê bem, Otávio governou de 27 a.C. até 14 depois de Cristo. Isso quer dizer que Jesus Cristo nasceu durante o governo dele. O que é que a gente pode destacar de muito importante no governo de Otávio e nesse período como um todo, chamado Alto Império? Vale dizer que quando Otávio assumiu, ele prometeu paz ao Império Romano. É a chamada Pax, em latim, Pax Romana, tá? Mas a paz seria apenas para aqueles que se submetessem às regras do Império Romano. Então, quem fosse arredio, quem não quisesse se submeter às diretrizes, aí conheceria a fúria das poderosas legiões romanas. A política do pão e circo já existia em Roma, mas durante o governo de Otávio ele intensifica essa política. Essa política do pão e circo dizia respeito a um manejo do governo para tentar, de certa forma, controlar as insatisfações sociais. Como havia muita diferença social em Roma, como muita gente havia se endividado, como muita gente não conseguia sobreviver no campo, aqueles plebeus que tinham seus pequenos lotes de terra, muitas vezes sem poder mantê-los, ou tendo um vizinho poderoso, um patrício que se apropriava daquele pequeno lote, esses pequenos proprietários, agora ex-proprietários, sem terra, eles iam para a cidade. E lá havia muita pressão social, e o governo, de certa forma, querendo sufocar essa pressão social, disponibilizava, por exemplo, durante todo o dia, durante todos os dias, a semana inteira, aquelas lutas entre escravos, entre os chamados gladiadores, que eram colocados para lutar, para divertir a população. Enquanto isso, o governo disponibilizava pão, comida barata para o povo, trigo por um preço mais em conta, para que essa população de barriga cheia e entretida nas lutas entre os gladiadores não tivesse tempo de pressionar o governo por melhores condições de vida. Essa expressão, a política do pão e circo, é muito comum hoje em dia. Quando, por exemplo, um determinado governo quer desviar a atenção da população para uma medida nada popular que ele queira adotar, então geralmente
a gente diz que o governo pratica essa política do pão e circo, tentando desviar, né, o foco sobre si, fazendo com que a população possa, por exemplo, se entreter com alguma outra coisa que não, naquele momento, a questão política. Tá? Como eu já disse, Jesus Cristo nasceu durante o governo de Otávio. Quando acabou o governo de Otávio, em tese, Jesus teria 14 anos de idade, mas o cristianismo ele só vai ser forte em Roma, principalmente a partir do século IV, depois do próprio Cristo. E a gente teve também esse imperador Otávio oficializando o latim como sendo a língua do Império Romano. Tá? Quando o governo dele acabou, no ano 14 depois de Cristo, então dali do ano 14 até o ano de 235, isso é o século III, Roma foi governada por várias dinastias. Por exemplo, a dinastia Júlio-Claudiana, a dinastia dos Flávios, a dinastia dos Antoninos, a dinastia dos Severos. Então, nesse período, dentro dessas dinastias, a gente teve imperadores famosos, como, por exemplo, Calígula, que é muito famoso na história, principalmente porque sua biografia é muito associada à perversão sexual. A gente tem a história também de Nero, que, segundo a tradição, teria tacado fogo em Roma, embora nem todos os pesquisadores atribuam essa culpa a Nero. A gente teve o imperador Tito, que foi um imperador que promoveu a expulsão dos judeus da Palestina. Adriano também é outro imperador romano desse período, que tem seu nome associado à expulsão também de judeus da Palestina. Tivemos na dinastia dos Antoninos o imperador Marco Aurélio, que é considerado um ícone da filosofia estoica dentro do Império Romano. Tá? Aí, a partir do ano de 235, com o fim da dinastia dos Severos, houve uma espécie de anarquia militar dentro do Império Romano, em que, por exemplo, o exército passou a ser muito poderoso, a ponto de ser o responsável pela nomeação dos imperadores e também pela derrubada dos imperadores. E quem tentou resolver isso foi um imperador chamado Diocleciano. E aí, quando a gente fala de Diocleciano, a gente já está falando do Baixo Império. Diocleciano, por exemplo, foi o imperador que criou, como você pode ver aí na tela, a tetrarquia. Foi uma tentativa de Diocleciano de quebrar a força dos militares no governo de Roma. Então, como o próprio nome sugere, tetra, 4, tetrarquia, 4 pessoas governando ao mesmo tempo. Então, Diocleciano tentou quebrar a força do exército, por exemplo, estabelecendo que o império seria governado por 4 pessoas ao mesmo tempo. E aí o governo foi dividido entre 2 augustos e 2 assessores destes augustos, os chamados Césares, né? Então, 2 augustos e 2 Césares, né? Se é que se pode colocar o nome de pessoas no plural. Se bem que César é título, né? Não é necessariamente, nesse contexto, o nome do imperador. Então, vê bem, quando ele fez isso, parecia que aquela força do exército ia ser quebrada, uma vez que 4 governantes, estes 4, teriam parte do exército sob seu comando, e isso enfraqueceria a força do militarismo. Mas o problema é que estes governantes passaram a disputar o poder entre si. De certa forma, a gente vai dizer que essa tetrarquia foi uma tentativa de resolver esse problema do poder em Roma, mas não funcionou. E mais tarde a gente vai ter a volta do poder nas mãos de um governante que foi Constantino, tá? E aí a tetrarquia de Diocleciano não deu certo. Mas um ponto importante que a gente tem que destacar ainda de Diocleciano foi o chamado Edito do Máximo, como vocês também podem acompanhar aí na tela, o Edito do Máximo, em que aquele imperador resolveu promover o congelamento do preço do trigo, tabelou o preço do trigo por num valor que fosse acessível à população mais pobre, para tentar conter aquela pressão social que os pobres, os famintos, faziam sobre o governo. Tá? E, como eu já disse, a tetrarquia de Diocleciano não funcionou, o Edito do Máximo
ele chegou a ser reeditado em outros momentos da história, né? Então foi uma medida plausível para tentar conter a miséria da população pobre, que antes do edito tinha muita dificuldade de acesso ao alimento básico, que era o trigo. Na sequência, a gente tem destaque para um outro imperador, que tem até a estátua representativa dele aqui, que foi o imperador Constantino. O imperador Constantino é muito famoso na história do Império Romano pelo fato dele, no ano de 313 depois de Cristo, ter promovido o chamado Edito de Milão. Pelo Edito de Milão, Constantino tirou o cristianismo da ilegalidade. É bom lembrar que existe até uma frase que a gente diz que o cristianismo foi forjado em meio às catacumbas do Império Romano. Houve bastante imperador perseguidor de cristãos, como Nero, como Domiciano, como Marco Aurélio. Havia um receio por parte do Império Romano da abrangência do cristianismo dentro de suas fronteiras, porque o cristianismo poderia destruir o caráter bélico guerreiro do Império Romano. O cristianismo, que em tese defendia uma política pacifista, de amor ao próximo, de dar outra face ao inimigo se ele bater numa de tuas faces. E o Império Romano não agia dessa maneira. O Império Romano era belicista, lidava com a guerra, com a conquista, com o saque, com a escravização. Então, receosos que essa filosofia cristã pudesse amainar ou mesmo destruir o caráter guerreiro do Império Romano, então muitos imperadores perseguiram os cristãos. E uma das maneiras dos cristãos se esconderem dessa perseguição do Império Romano era se meterem em meio às catacumbas, nos cemitérios, porque quem ousaria imaginar que os cristãos estivessem professando sua fé, praticando seus cultos em meio às catacumbas, às tumbas dos cemitérios, né? E enquanto os cristãos resolviam a sua vida escondidos em meio às catacumbas, a fé cristã se fortalecia e o número de pessoas que passavam a compor o cristianismo só fazia crescer. A ponto, por exemplo, do imperador Constantino perceber que ele teria mais popularidade se ele aderisse ao cristianismo, uma vez que grande parte da população romana já havia se tornado cristã. Então, seguindo o exemplo da própria mãe, Constantino, se diz convertido ao cristianismo. Eu digo se diz convertido ao cristianismo porque existem relatos na história que afirmam que, embora Constantino se autoproclamasse cristão, ele continuava andando com insígnias, com símbolos referentes a outros deuses, às divindades pagãs. Mas se diz que no seu leito de morte ele pediu finalmente para ser batizado e teria sido aquele momento o verdadeiro momento de sua conversão ao cristianismo. Então foi uma medida dele para se tornar bastante popular, se convertendo ao cristianismo para ter o apoio da maioria da população que naquele momento já era cristã. Outra medida também associada a ele é o fato dele ter transformado uma antiga colônia grega chamada Bizâncio na nova capital do Império Romano, né? E aí Bizâncio, porque foi transformada em sede do Império Romano por Constantino, passou a ser chamada de Constantinopla, que hoje é Istambul, na Turquia. E Constantinopla passou a ser, portanto, a sede do Império Romano, a sede do cristianismo, né, adotado por Constantino. Mas vale dizer que ao criar o Edito de Milão, ele tirou o cristianismo da ilegalidade, mas ele não proibiu outras religiões de coexistirem com o cristianismo, tá? Coisa que mais tarde não foi permitido, e eu aqui já estou falando do Edito de Tessalônica, que é um edito promulgado por um outro imperador chamado Diocleciano, Teodósio. Diocleciano foi aquele lá da tetrarquia e do Edito do Mácio, né? Constantino aqui do Edito de Milão e de Constantinopla, e agora sim Teodósio foi aquele imperador do Edito de Tessalônica. O Edito de Tessalônica alçou, ou seja, elevou o cristianismo à religião oficial do Estado, a religião oficial do Império Romano. E uma vez que isso foi determinado, não era permitido
ou permitida a existência de outras religiões convivendo com o cristianismo. Mas também Teodósio foi um imperador que, percebendo as dificuldades de manutenção do Império Romano, ele dividiu o império para seus dois filhos, Honório, que ficou com a parte ocidental do império, e Arcádio, que ficou com a parte oriental. Então, como a crise do Império Romano se aprofundava, havia crise econômica, Roma vivenciava uma crise de conquista, então se não há conquista, os escravos não são repostos, os que vão morrendo não são repostos, e a gente sabe que o modo de produção do Império Romano era o modo de produção escravista, então, além dos escravos se revoltarem contra a sua condição de escravo, né? Roma, por ter se descuidado do militarismo, do treinamento dos militares, não conquistava mais como antes, e não conquistando, outros povos não são levados na condição de escravos para a sede do Império Romano. E além disso, povos das fronteiras do Império Romano, os chamados bárbaros. Bárbaro é uma expressão genérica que os romanos utilizavam para todos que não compactuassem da sua cultura. Então, vários bárbaros germânicos, fazendo pressão sobre as fronteiras do Império Romano, né, conseguiram ultrapassar os limites do Império Romano. E aí, com essa crise toda, como um corpo que está perdendo sua defesa, seus anticorpos, o Império Romano entrou em decadência. E aí essa parte ocidental, na cor verde, como vocês podem perceber na imagem, foi dominada, entrou em decadência, e por volta de 476 foi tomada pelos bárbaros germânicos Érulos, né? Liderados por um rei chamado Odoacro. Tá? E aqui, nesse contexto da Europa Ocidental, com a queda do Império Romano, estava se formando um novo modo de produção, que foi o modo de produção feudal. Aí está começando a Idade Média. Já essa outra parte, a parte do Império Romano do Oriente, que passou a ser chamada depois de Império Bizantino, conseguiu subsistir até 1453. Então isso aqui é a chamada a parte do Império Romano do Oriente, que depois passou a ser chamado de Império Bizantino. Então, da queda do Império Romano do Ocidente, no século V, até a queda do Império Romano do Oriente, no século XV, esse período de aproximadamente 1000 anos é o que a gente chama de Idade Média, ok? Que vai ser assunto para um próximo momento. E falando um pouquinho da cultura romana, e eu vou destacar para vocês dois aspectos bem significativos da cultura romana, que foram o direito e a religião. Tá? No caso do direito, é sabido que grande parte das leis ocidentais, até hoje, elas têm inspiração no direito romano. Se diz que foi graças a um imperador chamado Justiniano, no Império Bizantino, que conseguiu preservar as leis do antigo Império Romano, e foi graças ao Corpus Juris Civilis, ao corpo do direito civil de Justiniano, que as antigas leis romanas chegaram até nós. Né? Então o Corpus Juris Civilis funcionou como uma ponte entre a antiguidade e o mundo atual, né? De forma que a gente hoje consegue entender as leis romanas e até se inspirar no direito romano. O direito romano era dividido em duas partes, tá? O direito público e o direito privado. O direito público dizia respeito, por exemplo, a qualquer problema que o cidadão tivesse que resolver contra o Estado. Tá? Então, cidadão versus Estado. Então, quem cuidava disso era a área do direito público. Por outro lado, se um cidadão tivesse que resolver na justiça algum conflito contra outro cidadão, então cidadão versus cidadão, a gente tem aí, portanto, o chamado direito privado, né, sendo responsável por esse embate. E as leis eram organizadas em 3 códigos, o chamado Juris Civilis, ou direito do cidadão. Essas leis se aplicavam basicamente a quem era cidadão romano. Jus Gentium, ou direito das gentes, eram leis específicas para quem não era cidadão, os chamados genericamente de estrangeiros.
E o jus natural, o direito da natureza, que era mais um compêndio de filosofia, era mais uma referência do direito ligado mais às questões naturais, que de fato não era posto em prática, tá bom? E com relação à religião, vale dizer que os romanos eram politeístas, ou foram politeístas durante muito tempo. Vale também lembrar que os romanos, eles foram herdeiros da cultura grega, da cultura helenística. Então, muito do que os romanos fizeram na arquitetura, no teatro, nas artes de modo geral, eles se inspiraram nos gregos. Não quer dizer que não houvesse originalidade nenhuma na cultura romana. Houve sim, tá? A arquitetura, portanto, foi bastante difundida. Os etruscos, aquele povo guerreiro que esteve muito ligado ao início da história de Roma, a monarquia, a colonização romana, os etruscos foram peça fundamental no que diz respeito à urbanização, ao saneamento, ao desenvolvimento urbanístico da cidade de Roma, né? Então, embora os romanos tivessem se inspirado muito nos gregos, mas eles também tiveram, de certa forma, sua originalidade, né? No aspecto religioso, os romanos eles se apropriaram do panteão dos deuses gregos, claro, fazendo adaptações dos nomes, por exemplo, dos deuses gregos para o latim, como, por exemplo, Zeus, romano, correspondia ao Júpiter, Zeus, grego, correspondia ao deus Júpiter, romano, né? O deus grego Poseidon correspondia ao deus latino, romano, Netuno, e aí por diante, tá? Mas como a gente já viu ao longo da minha fala, houve um momento em que o cristianismo entrou no Império Romano. E por que o cristianismo entrou no Império Romano? Porque o cristianismo nasceu na região da Palestina. É porque aquela região chegou a ser dominada pelo Império Romano. A extensão do Império Romano foi gigantesca, tá? Como a gente pode ver, por exemplo, nesse mapa aqui. Vejam que o Império Romano se apropriou praticamente de toda a Europa, dessa parte norte aqui do continente africano, do Egito inclusive, chegando até essa banda oriental do mar Mediterrâneo, onde aqui temos a Palestina. E ao dominar a Palestina, o povo judeu, né, que foi aquele povo que criou essa importantíssima religião monoteísta da antiguidade, que foi o judaísmo, dentro da própria civilização hebraica, que foi o povo que criou o judaísmo, surgiu a figura de Jesus Cristo. E muitos indivíduos naquela época não concebiam Jesus Cristo como Messias, o viam como um impostor, mas outros o viam realmente como um enviado, como Messias. E estes que seguiram seus ensinamentos, né, transformaram aí suas ideias no que a gente chama de cristianismo, tá? E quando o Império Romano dominou aquela região, o cristianismo começou a adentrar o Império Romano, foi muito perseguido, mas no final das contas, como a gente já viu, o Império Romano se rendeu ao cristianismo. Constantino, né, com o Edito de Milão, e depois Teodósio com o Edito de Tessalônica. Eu estou apresentando aqui para vocês a extensão do Império Romano, tudo que está em azul claro e nessas ilhas de azul escuro, tudo isso era o Império Romano. E veja que na legenda eu coloquei aqui as letras nas duas cores correspondentes às cores do mapa. Por exemplo, esse azul mais escuro, ó, propagação do cristianismo em 325 d.C. Então veja que o cristianismo saiu aqui da Palestina, ele já se apropriou de várias partes do Império Romano, mas vejam que só em 600 d.C., nessa cor azul clara, é que o cristianismo havia se apropriado praticamente de tudo que no passado havia sido o Império Romano. Beleza? Então, vitória aí do cristianismo no embate com o poderoso Império Romano. Beleza? Vamos praticar um pouquinho agora? Vamos para as questões? A primeira questão diz assim, ó, Plutarco atribuiu ao tribuno da plebe Tibério Graco o seguinte discurso dirigido aos pobres de Roma. As feras que atravessam os bosques da Itália têm, cada uma, seus abrigos e suas tocas. Os que lutam e morrem pela defesa da Itália só têm o ar e luz e nenhuma outra coisa mais. Sem teto para se abrigar, eles vagueiam com seus filhos e suas mulheres. Então veja que o que Tibério está dizendo aí
é que quem luta por Roma, o plebeu, né, ele não tem sequer um lugar para morar. Os enganam seus generais quando nas batalhas os estimulam a combater pelos templos de seus deuses, pelas sepulturas de seus pais. Isto porque de um grande número de romanos não há um só que tenha o seu altar doméstico nem seu jazigo familiar. Eles combatem e morrem para alimentar a opulência e o luxo de outros. E quando dizem que são senhores de todo mundo, eles não são donos sequer de um pedaço de terra. Então, vocês devem saber que Tibério Graco e Caio Graco, os dois irmãos, foram tribunos naquele momento de crise da República entre 133 a.C. e 123 a.C., e os irmãos Graco fizeram as chamadas reformas dos irmãos Graco. Dentre elas, por exemplo, eles chegaram a propor reforma agrária e pagaram muito caro por isso, porque foram perseguidos. Tá? Tibério foi assassinado, né? Caio também chegou a morrer, se matar, para não ser capturado e morto, porque eles queriam propor reforma agrária e os homens ricos, poderosos de Roma, não queriam fazer isso. Tibério aí nessa fala está indignado porque existe o romano que luta por Roma e é enganado pelos generais que induzem esses romanos a lutarem pelos seus deuses, e quando a guerra acaba eles não têm onde literalmente caírem mortos, né? Porque nem sequer terra eles têm, um pequeno lote de terra para sua própria manutenção. Tá? Então, com essas palavras, o tribuno Tibério Graco informa que Roma possuía uma grande camada social desprovida de acesso à propriedade, sim. Contudo, era essa camada que garantia o sucesso militar e o poderio das elites romanas, sim. A indignação dele era exatamente essa, tá? Tinha uma organização social baseada numa justa distribuição de riqueza? Não. Tinha uma sociedade baseada na tradição de culto aos antepassados e todos os romanos tinham sua terra? Não. Vivia sobre uma constante tensão social em função do apoio irrestrito dos pobres aos militares, já que os militares garantiam ao povo a propriedade da terra? Também não. Ok? Questão 2. Leia o texto a seguir. Esta refundação efetua-se sob o signo do cristianismo. Trata-se menos de uma conversão de Constantino do que da vontade de reunificação do império sob um dogma, cujo monoteísmo é bastante conveniente à concepção de poder absoluto que o imperador encarna. Constantinopla é, portanto, ao mesmo tempo, a cidade epônima de Constantino, o berço da dinastia que ele fundou e a sede de sua nova religião. Assinale a alternativa que corresponde corretamente ao excerto e ao contexto. Então veja que esse texto está falando da relação de Constantino e da cidade que ele fundou, Constantinopla, com o cristianismo. E está dizendo que a conversão dele ao cristianismo foi menos por uma questão doutrinária do que por uma questão mesmo de interesse pessoal, não é? De fortalecer o seu poder, como está sendo dito ali, poder absoluto. Então, letra A. A partir de Constantino, a política romana liga-se à religião cristã? Sim. Atendendo a interesse de fortalecimento da figura do imperador? Sim. E a intenção dele era conter uma crise que existia, né, naquela fase do império? Sim. É verdadeira a letra A, mas eu só faço uma ressalva quando ele diz assim, para conter a crise até então vivida pelo império. Então dá a impressão de que quando Constantino se converteu ao cristianismo e fundou Constantinopla como capital, dá a impressão, quando você diz até crise, até então vivida, dá a impressão de que dali para frente a crise não mais existia. Mas isso não é verdade. A crise ela ainda vai continuar existindo, né? Não necessariamente por essa questão religiosa, mas por questões políticas, econômicas diversas. Tá bem? Então o gabarito oficial dessa questão é a letra A, mas eu deixo aí clara essa ressalva, a forma como a gramática está sendo utilizada, que diz que o imperador conteve ou queria conter a crise até então vivida. Então fica na minha cabeça a ideia de que ele resolveu a crise, mas não é bem assim, porque dali a pouco o Império Romano vai cair. Tá? A fundação na letra B. A fundação de Constantinopla, com a consequente transferência da capital, atendeu a interesses religiosos de fortalecimento do cristianismo na parte oriental? Não, na verdade não era fortalecer só a parte oriental. Na verdade, como o texto está dizendo,
era o imperador, por uma questão de conveniência, fortalecer a figura dele. A transferência da capital do império para Constantinopla e a perseguição aos cristãos promovida pelo imperador Constantino, não, porque ele proíbe essa perseguição. O crescimento do monoteísmo, as contestações ao poder do imperador e a conversão de Constantino ao cristianismo forçaram a perseguição a outras religiões, não, porque ele permitiu a convivência do cristianismo com outras religiões. A oficialização do cristianismo e a transferência da capital para Constantinopla, ambas realizadas por Constantino, atenderam a interesses políticos e religiosos do governo romano. Então, como a questão está pedindo mais com relação ao texto, né? Então, o próprio texto está dizendo que houve a intenção de Constantino de fortalecer o seu poder pessoal. Foi uma questão de conveniência dele, né? Uma questão mais de popularidade que ele queria naquele momento, com relação à sua figura e grande parte da população que já havia se convertido ao cristianismo, ok? Então foi como o texto está sugerindo, foi uma postura mais pessoal dele, quando diz aqui assim: esta refundação efetua-se sob o signo do cristianismo. Trata-se menos de uma conversão de Constantino do que da vontade de reunificação do império sob um dogma, tá? Cujo monoteísmo é bastante conveniente à concepção de poder absoluto que o imperador encarna. Então foi uma postura mais pessoal dele, com o objetivo de se tornar absoluto. 3. O processo de declínio do Império Romano do Ocidente começou em meados do século IV d.C., sobretudo em razão da série de problemas que desde o século III o assolava, como as invasões bárbaras, a crise econômica e a disputa dos militares pelo poder. A ligação entre a aludida crise econômica e a formação das bases do modo de produção feudal se encontram na... Então essa questão está falando da transição da Antiguidade para a Idade Média. E na transição do Império Romano para a Idade Média, a gente tem também a transição do modo de produção escravista para o modo de produção feudal, tá? E nessa transição, a letra A sugere: houve uma gradual substituição do sistema escravista pelo colonato? Sim. O próprio imperador Constantino havia criado a lei do colonato, porque como estava havendo escassez de alimento em Roma, o imperador Constantino, ele determinou que todo camponês que trabalhasse numa determinada fazenda não poderia nunca mais abandonar o trabalho ali. Então é uma espécie de primazia, de surgimento do modo de produção feudal, da servidão, né, do indivíduo preso à terra. Então, estava havendo nesse processo de crise do Império Romano uma gradual substituição do sistema escravista pelo colonato, sim, tá? Que é aí o prenúncio da servidão. Baseado na prestação de serviços agrícolas em terras dos senhores em troca de subsistência e proteção? Sim. Né? Letra A, resposta verdadeira. Divulgação de uma nova arquitetura baseada na construção de muralhas em torno dos castelos dos senhores, decorrentes da necessidade de defesa contra as rebeliões escravas? Não. Houve realmente uma nova arquitetura em torno dos casarões do Império Romano na Idade Média. Então, aquelas grandes mansões, aqueles grandes palacetes do meio rural no Império Romano passaram a ter, na Idade Média, aquelas muralhas, né, fazendo a proteção daquela construção. Mas essas muralhas não foram construídas para proteger os moradores ali, os senhores, das rebeliões escravas, mas sim dos invasores bárbaros, que ao invadir o Império Romano, atacavam as cidades, atacavam as várias propriedades, saqueavam as riquezas. Então, a construção daquelas muralhas protegendo os castelos era por uma questão de defesa desses invasores bárbaros germânicos, e não por conta de rebeliões escravistas, tá bom? C. Na transição do escravismo para o feudalismo, houve a expansão do comércio mediterrâneo, controlado pelos mercadores árabes? Ainda não, né? Porque o Império Romano está caindo no século V, os árabes, eles saem da Arábia Saudita e vêm para o Ocidente, pelo norte da África,
A partir do século VII, comecinho do século VIII, é que eles estão ali ultrapassando o Estreito de Gibraltar, entre a África e a Península Ibérica, e estão entrando na Europa. Então, é muito cedo ainda, nessa queda do Império Romano, no século IV e V, para falarmos de árabes controlando o mar Mediterrâneo. Tá? Organização de corporações de ofício é muito cedo também para a gente falar de corporação de ofício, porque a gente está falando do início do feudalismo. E as corporações de ofício, que eram aquelas corporações de pessoas de uma mesma profissão que se organizavam para defender os interesses daquela profissão, elas passam a ser comuns na chamada Baixa Idade Média, por volta do século XI. Então a gente ainda está no século V para o século VI. É muito cedo ainda para a gente falar do surgimento das corporações de ofício. Então a letra D não satisfaz. Adoção do cristianismo como religião oficial do Império, desde Otávio, não. Como a gente viu na aula de hoje, Otávio assumiu o governo no ano 27 a.C. e morreu no ano 14 depois de Cristo. Então, e Júlio César muito menos, que morreu no ano 44 a.C., nunca ouviu falar de Jesus Cristo. A adoção do cristianismo se deu pelo imperador Constantino no ano 313 depois de Cristo. Então, Júlio César e Otávio Augusto jamais poderiam oficializar uma coisa que eles nem chegaram a conhecer. Tá? E a questão 4, essa questão 4, ela diz, com relação à história dos grupos sociais da antiguidade, assinale a alternativa correta. E essa questão vai ter como gabarito uma letra que fala sobre o Kush, né? A civilização Kush. E aí, de antemão, eu já coloquei esse mapa aqui para vocês. Vejam, isso aqui é uma referência ao Egito Antigo. Aqui está o famoso rio Nilo, né? Que nasce ao sul e deságua aqui nessa região do Delta, no mar Mediterrâneo. O Egito foi uma civilização muito próspera na antiguidade, e ao sul do Egito havia o povo Kush. Na verdade, essa região era a região da Núbia, uma região muito rica, que foi dominada por um tempo pelos egípcios, que foram lá buscar principalmente metais preciosos. Mas houve um tempo em que a Núbia ela chegou a dominar o Egito, e dominou por um tempo relativamente curto. Mas aí a civilização Kush ela era importante e rica, e ela funcionava aqui como uma espécie de entreposto comercial entre essa região mais central da África e a região mais ao norte da África, né? Fazia a ponte entre o sul e o norte, já em direção ao mar Mediterrâneo, tá? Sem falar da proximidade que ela tinha aqui com essa parte mais oriental, ok? Então, com relação à história dos grupos sociais da antiguidade, assinale a alternativa correta. Os povos etruscos são povos que estão ligados à origem da civilização romana, né? Os povos etruscos habitavam uma zona fluvial de inundações periódicas, no vale dos rios Tigre e Eufrates. Não, isso aí é uma referência ao povo da Mesopotâmia, e os etruscos têm a ver com a civilização romana. Então, nem vamos continuar na letra A. A difusão da escrita cuneiforme pelos gregos, não, foram os mesopotâmios que desenvolveram a escrita cuneiforme, né? Os gregos, na verdade, pegaram o alfabeto inventado pelos fenícios, que foram as consoantes, aí os gregos acrescentaram as vogais ao alfabeto fenício, né? A ausência de uma codificação jurídica que permitisse a unificação das diversas regiões da Mesopotâmia é errado, porque a gente teve o povo amorrita, ou os antigos babilônios de Nabucodonosor, que criaram o chamado Código de Hammurabi, né? Na verdade, os amorritas de Hammurabi. Eu falei Nabucodonosor porque Nabucodonosor ele veio mais tarde com o povo caldeu, mas o povo caldeu se dizia parente do povo amorrita. É por isso que o povo amorrita é chamado de Antigo Babilônio e o povo caldeu é chamado de Novo Babilônio. Mas voltando à letra C. A letra C está dizendo a ausência de uma codificação jurídica que permitisse a unificação das diversas regiões da Mesopotâmia está errado, porque o povo amorrita, ou o Antigo Babilônio, de Hammurabi, foi o povo que criou o Código de Hammurabi. O próprio Hammurabi criou o Código de Hammurabi, que era um código de leis baseado no princípio de Talião, ou o famoso olho por olho, dente por dente, né? Letra D. A civilização hebraica caracterizou-se por uma estrutura matriarcal, de jeito nenhum, estrutura patriarcal, os hebreus que criaram o judaísmo.
O reino Kush, aquele do mapa que eu mostrei para vocês ainda há pouco, o reino de Kush, como forte influência egípcia, serviu como elo entre a África Central e o mundo lá do Mediterrâneo, como eu mostrei para vocês, além de estabelecer rotas comerciais entre o Baixo Egito, que é a parte mais do delta do Egito, e o Alto Vale do Nilo, que é a parte mais ao sul, onde o rio Nilo nasce. Então, letra E, verdadeira, tá? E para terminarmos, não descreverei catástrofes pessoais de alguns dias infelizes, mas a destruição de toda a humanidade, pois é com horror que meu espírito segue o quadro das ruínas da nossa época. Há 20 e poucos anos que, entre Constantinopla e os Alpes Julianos, o sangue romano vem sendo diariamente vertido a Sítia, Trácia, Macedônia, Tessália, Dardânia, Dácia, Épiro, Dalmácia, Panônia são devastadas pelos godos, sármatas, quedos, alanos, deportam e pilham tudo. Ó, esses povos aí, godos, visigodos e tal, esse texto aí faz uma referência à decadência do Império Romano, né? Aquele momento em que os romanos, que já haviam se convertido ao cristianismo, estavam sofrendo os ataques desses povos ditos bárbaros, né? Quantas senhoras, quantas virgens consagradas a Deus, quantos homens livres e nobres ficaram na mão dessas bestas, na mão dessas bestas. Os bispos são capturados, os padres assassinados, todo tipo de religioso perseguido, as igrejas são demolidas, os cavalos pastam junto aos antigos altares de Cristo. São Jerônimo, cartas, né? Pedro, Paulo, Abreu, vida pública e vida privada, beleza. Então, o excerto é de 396. Então, 396 já é século IV, já indo para o V, é a decadência do Império Romano, né? Então, o excerto remete a um contexto da história de Roma. Tá? Letra A, onde havia combinação da cultura romana com o cristianismo? Sim, já. Além da desorganização do Estado romano? Sim. Em meio às invasões? Sim. Letra A. Esse período final do século IV depois de Cristo da história do Império Romano? Letra B. É um período de reorientação radical da economia porque houve o abandono da relação com os mercados mediterrâneos e o início do contato com o norte da Europa? Não. Não era uma reorientação radical da economia. Pelo contrário, era um processo já de decadência que já tinha raízes no século III. Expulsão dos povos invasores? Não, não é a expulsão deles. É a invasão que eles fizeram ao Império Romano. Crescente restrição à atuação da igreja? Não. Ampliação da influência da igreja na vida dos romanos. Retomada do paganismo? Não, porque Roma já havia se convertido aí há muito tempo ao cristianismo, tá bom? Beleza, gente? Bom estudo para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.